O Muricy fez uma live no canal comigo, com o Arnaldo ontem, falou bastante coisa. Daqui a pouco a gente vai colocar uma frase do Muricy. Aliás, podemos colocar o que ele falou agora, que daí a gente já arredonda essa discussão sobre a volta do Rames. Vamos pôr no ar o que. Bom, a gente entende o jogador, ou seja, eu também fui jogador, não é fácil você não jogar. Eu sei que é muito complicado, ainda mais no nível dele, que é um cara diferenciado realmente, é um craque, né? E a gente entende, né? É claro que não ficou bom foi quando ele não foi para Belo Horizonte, claro que a gente ficou um pouco sentido, né? Mas ele pediu desculpas, né? Isso é importante. Quer jogar no São Paulo. E como ele é um jogador que no dia a dia, porque ele nunca se afastou dos treinamentos, né? Sempre cumpriu com as obrigações dele, nos horários, treinando sempre bem, 100%, nunca criando caso com ninguém, ao contrário, ele é um cara super gente boa, assim, no dia a dia, com os jogadores, com a gente também. E aí, claro que a gente entendeu, né, o pedido dele de desculpa, de ele querer voltar a jogar no São Paulo, né, e a gente não pode, né, deixar de lado um craque como esse, eu acho isso, entendeu? A minha opinião, sempre foi minha opinião no São Paulo, né, claro que quem decide sempre são os técnicos, né, mas eu tenho que dar minha opinião, né, então, ele conversou com o treinador, pediu desculpa, né, se entenderam, e a gente numa boa, porque, claro, se nesse tempo que aconteceu tudo isso, ele estivesse se portando mal no dia a dia, cometendo ato de indisciplina, não treinando com vontade, não chegando no horário, aí, claro que não teria chance nenhuma, né, de a gente resolver esse assunto. Então, como ele foi um pedido dele, e ele se portou muito bem todos esses tempos que ele ficou fora do time. Muito bem, tá aí o Muricy. Ele deu entrevista para Estamos mim e num para o Arnaldo ontem metaverso aqui, né, tio? no Ainda bem canal. que É o você trocou a Metaverso. Eu e o camiseta. Arnaldo. Isso. Agora eu e o Arnaldo ao vivo aqui. Tem a nossa enquete aí. Casão, vou começar com você, porque o Arnaldo eu já ouvi bastante ele falar ontem, mas vou ouvir também. Mas quero ouvir de você. Responde a essa enquete que está no ar. Para quem se beneficia mais com essa volta? O Carpini, o Rames, os rivais ou o próprio São Paulo, o Casar? Nesse momento, é o Rames, óbvio. Nesse momento é o Rames. Porque a vontade de largar o São Paulo, de decidir um contrato, veio da parte do Rames. Né? Ele não se. Aqui, assim, não pode aliviar ou diminuir a importância do que ele fez e não ter ido para BH na final da Supercopa. Aquilo foi grave. Não é uma coisa simples. Porque, assim, não é simplesmente eu não vou, né? Fico aqui, depois volta, alguém fica bravo, você vai lá, pede desculpa e tudo passa. E a confiança? E o relacionamento, né? Entre jogadores? Né? E o relacionamento com a torcida? Né? E a confiança do treinador? Quer dizer, ele fez uma vez isso. Será que se ele continuar no banco ele não vai fazer de novo? Será que no momento que o São Paulo tiver com um ambiente legal e ele não estiver jogando, ou não vai fazer bico, não vai criar um problema de comportamento? Então, o pedido de desculpa, né? É óbvio, isso aí é só o início da questão. As desculpas verdadeiras do Rames têm que ser com atitude, não é com palavras. Não é saindo pedindo desculpa para um por um de jogadores, fazer um discurso para a torcida, fazer uma reunião com a direção, pedir desculpas e tá tudo bem. Não. As desculpas é só a parte do arrependimento, mas não da conquista. Não de você convencer. O que vai convencer, o que vai conquistar, reconquistar na realidade, é o comportamento dele, o comprometimento dele, né? E as atitudes que ele tomar daqui para frente. Né? Não tem o que dizer. Agora, tem uma coisa. O jogador nenhum jogador pede uma rescisão de contrato ou pede para ir para um outro time da cabeça dele. Os caras têm empresário. Né? Os caras têm empresário. Ele não iria pedir para rescindir o contrato se não tivesse
a mínima esperança que surgiria grandes times atrás dele. Né? Não iria. Ninguém ia... Se você sabe que ninguém vai te querer, se você tem um emprego aqui que está ganhando muito bem, você não vai pedir rescisão desse contrato, sendo que você não tem nada na mão. Então, expectativas existiam. Ok, pediu para sair e tal. Essas expectativas não foram concluídas, não aconteceram, certo? E aí, melhor pedir desculpa e ficar onde está do que rescindir o contrato e ficar no vácuo. Então tem todo um peso. Não é, pelo menos nesse momento, para mim, as desculpas do Rames não é porque ele gosta do São Paulo, não é porque ele sonha em ser campeão com o São Paulo, não é porque ele ama a camisa do São Paulo. Não, não é. Certo? Não é. Porque ele não fez por onde ainda para ter uma relação de amor com o clube, com a camisa. Né? Tanto, se ele tivesse uma relação de amor com o São Paulo de verdade, ele tinha ido para BH. Independentemente de jogar ou não. Aí ele demonstraria amor aonde ele está. Ele não demonstrou amor. Ele vai ter que demonstrar agora. Sabe? E é assim. A traição, quem é traído fica com o pé atrás por muito tempo, né, com quem traiu. E é essa relação de traição e de reconquistar. E não é com desculpas, com discurso, com conversa que isso vai acontecer. Pelo menos para a torcida e para o grupo de jogadores, não. Então, Arnaldo, esse aqui é o primeiro ato, né? No primeiro ato, pelo que a gente viu de reação de torcida na internet, todo mundo achou legal, pô, que legal, o Rames vai voltar, é isso aí mesmo, tem que voltar, bom jogador. O Muricy foi um pouco nessa linha, né? Bom jogador não pode ser dispensado assim, ele é ótimo e tudo mais. Agora, qual é o sinal de que daqui para frente esse casamento vai ser diferente? Bom, primeiro que eu concordo perfeitamente com a leitura do Casagrande, concordo com tudo. Ele está se colocando na visão do jogador e do empresário dele. E aí só acrescenta uma coisa. Além de tudo, acho que empresário e jogador sentiram que era o momento conveniente para essa reaproximação. Qual que é o momento conveniente? O time deixou de ganhar. Quem jogou no lugar do Rames não foi exatamente bem nesse período. E aí você tem essa cartada para jogar diante da opinião pública e da torcida do São Paulo, que estava ressabiada. Se essa cartada tivesse sido dada, digamos assim, né, que ele tenha, depois do jogo de BH, não viajado e pedido para sair, e o São Paulo continuasse ganhando, eu acho que essa reação que você sentiu aí, Tironi, não seria a mesma. O São Paulo não continuou ganhando. O São Paulo tem agora uma questão. O Lucas está machucado. O Luciano não está jogando bem. Quem está entrando... Então, também é uma oportunidade para ele. E acrescento mais uma coisa. O dia 1º de março tem convocação das seleções para a data FIFA. E aí, como o Casão falou, entre uma proposta melhor, mais interessante, que não veio, e ficar sem jogar, ele arrisca, inclusive, a Copa América e a seleção que ele vinha abraçando tanto, porque ele também recebeu outra oportunidade da seleção colombiana e lá ele agarrou. Né? Então, para ele ficar na inatividade seria péssimo. Péssimo, péssimo, péssimo. Eu acho que com essa atitude, ele primeiro garante a convocação dele na próxima data FIFA para a seleção da Colômbia. Antes do lugar no São Paulo, sabe? E aí, uma coisa, qual será o próximo passo, Tironi? Eu acho que ele vem dando... E essa geração, né? E ele é um dos representantes dessa geração que se comunica mais pelas redes sociais do que pelas palavras, entrevistas e declarações e tudo mais. As postagens dele nas últimas 2 semanas, treinando, aí você vê fisicamente numa outra situação, não sei se, além do penteado, que tinha mudado também, fisicamente, numa outra situação, mais magro, mais forte, treinando intensamente. Ele fez questão de ir mostrando isso, né? Antes dessa atitude, que ele estava, digamos, numa outra vibe, para usar a expressão da atualidade. Mas, de novo, eu concordo com o Casão. Esse é um passo. O outro é a atitude que ele terá
diante do grupo, dos companheiros, de ser talvez um jogador, se tornar um jogador como os outros, no mesmo barco, de eventualmente recomeçar pelo banco. Isso tudo faz parte, certo? E também tem essa situação. Arnaldo, deixa eu só falar uma coisa. Por exemplo, para ele, não vai valer mais uma coisa que é uma arma de muitos jogadores. Ele é importante para o grupo. Pô, esse cara é legal. Para ele não adianta mais ser legal, nem ser importante para o grupo, porque ele demonstrou que ele não foi com o grupo. Ele não é de grupo. Então, por exemplo, o time que está querendo vender, o cara brigou com o treinador, o time está querendo afastar, treinar separado, aí o grupo se reúne e fala assim, pô, ele é importante pro grupo, porque ele é um cara de grupo, ele é um cara que entusiasma, ele é um cara que, pô, dá uma força. Essa arma caiu, certo? Porque ele não fez isso. Essa arma caiu. E só uma outra coisa, é assim, você falou se tivesse ganhando, essa reação seria diferente e tal. É bom deixar claro, primeiro assim, todo mundo merece uma outra chance. Então, ninguém pode condenar o Rames. Eu acho que o São Paulo fez certo de aceitar a desculpa dele. Agora, é o seguinte, o São Paulo não foi campeão por causa do Rames e nem perdeu porque ele não jogou. Porque até agora, ele não teve influência nem positiva nem negativa. Né? Não teve nenhuma influência, nenhuma dos dois lados. É verdade. Sobre isso, sobre o grupo, ontem o Muricy falou, não, todo mundo gosta dele, até nesse trecho que a gente mostrou aqui, né, Arnaldo? Não, ele é muito legal, as pessoas gostam dele, está muito integrado, falou que nesse período que ele ficou, que desde que ele falou que não queria mais jogar, ele continuou treinando com o grupo, não treinou separado e não, que todo mundo gosta dele e tudo mais. O que chama atenção nessa história, Arnaldo, é que, com exceção do Rafinha, que é amigo dele, ninguém falou um A, nem positivo nem negativo do Rames durante esse período. Ninguém chegou depois do jogo, pô, o Rames não vai jogar mais. Ninguém falou isso. O Carpini, quando foi perguntado, falou, cara, agora esse negócio aí é um assunto da diretoria, não tem mais nada a ver com isso. Mesmo o Carpini, né? Então, não é esse negócio que o Casagrande falou, de fato não aconteceu. Não teve uma comoção de todo mundo, meu Deus, o Rames vai embora, ele é tão legal, que pena. Né? Foi como se nada tivesse acontecido. A saída dele, que eu quero dizer. Então, eu acho que é o que o Casagrande distingue entre o cara ser, entre aspas, legal, não encher o saco de ninguém, e ser do grupo. As atitudes que os jogadores machucados, outros todos, tiveram ou não relacionados na partida de Belo Horizonte, ele não teve. Então, talvez isso explique a falta de comoção. Agora, o Muricy sempre foi um entusiasta, né, da contratação do Rames e acha que ele pode ser ainda muito importante e tudo mais. Mas quando você trata talvez do principal interlocutor dele no grupo, o Rafinha, é bem curioso que recentemente o Rafinha tenha dado uma entrevista à TNT, ótima por sinal, né? E dado vários recados diretos para o Rames, né, Casão? Vários recados diretos. Sim. Eu acho que o Rafinha talvez se sinta também responsável por essa... ele pegou o telefone e falou, vem jogar aqui e tal. E, de repente, ele não sentiu da parte do Rames e falou, não tem cabimento montar um time em função do cara. O cara deveria ter ido para Belo Horizonte. Ele falou isso. Eu, como capitão do time... Ele convidou. Ele convidou. E a apuração que eu tenho, Tironi, antes mesmo da gente falar com o Muricy, é que, Casão, a primeira pessoa para quem o Rames pegou o telefone e ligou, cara, eu quero voltar, você me ajuda na conversa com os demais? Foi o Rafinha, antes mesmo de falar com a direção e com o Carpini. A interlocução do Rames lá é o Rafinha ainda. E ele é o capitão do time. Então tem essa... A reconstrução depende muito do trabalho. Não é uma interlocução frágil, não, né? Porque o Rafinha é um cara muito importante no grupo. Claro. Sim. E, né? Exato. Sim, exatamente. Então, eu acho que o meio de campo vai ser feito pelo Rafinha. Mais do que o treinador. E a gente nem falou muito do treinador, porque o treinador nessa história é um treinador novo, que está dirigindo um clube grande pela primeira vez, que viveu uma semana eufórica, que foi à televisão mostrar onde o Rames jogaria, lembra disso? Logo depois do título da Supercopa. Depois teve as notícias do Rames, depois teve 3 jogos ruins, aí não sei o que, é o cara que não substitui, aí é o cara que não sei o que lá, que está estourando os jogadores. O Carpini também está
num momento não tão confortável, né? E agora ele vai ter mais um elemento para lidar, como encaixar Rames Rodrigues no time, além dos botões do quadrinho, do quadro ali, que às vezes é mais fácil encaixar. Porque para encaixar Rames Rodrigues no time, tem que tirar alguém, certo? Não dá para jogar 12. Para ele encaixar, vai sobrar para alguém. E provavelmente para alguém graúdo. Ou com alguma ascendência. Com algum, né? Arnaldo, no jogo de botão, meu meio-campo ia ser Ademir da Guia, Pelé e Rivelino. No jogo de botão. É isso. Casa, esse negócio do Carpini é um ponto, Fábio. Não, só porque o Casa está falando, porque o torcedor muitas vezes age como a gente no campo de botão. Hoje não é mais campo de botão, ele faz lá no videogame ou em alguma situação. Ele vai colocar o Ademir da Guia de 5, o Pelé de 8 e o Rivelino de 10, ou sei lá, entendeu? E no futebol, na prática, não dá para fazer exatamente assim. Não está tudo no mesmo lugar. Então, na nossa enquete... Tirone, só uma coisa. Eu fiquei pensando nesse diálogo, né, do Rames Rodrigues com o Rafinha, para ele pedindo para o Rafinha fazer esse meio-campo, ajudar, tal. Porque o Rafinha fez o meio-campo para ajudar lá para ele vir, né? E ele deu mancada, né? Isso. E aí, então o Rafinha daí fala: beleza, Rames, eu gosto de você e tal, vou ajudar. Agora, se você der outra mancada, acabou, hein? Não vem falar mais nada comigo. Né? Exatamente. Porque você vai me complicar vai no me grupo queimar, e tudo exatamente. Vai me queimar. Para a gente fechar o assunto Rames e entrar no assunto Flamengo, que ontem venceu, mas o Pedro foi vaiado, eu volto para a enquete. Quem mais se beneficia com a volta do Rames Rodrigues? Quem vocês acham que é o menos votado aqui? Carpini, Rames, Rivais ou São Paulo? Menos votado. Exatamente, Carpini. 12%. Vou fazer a minha leitura e quero ouvir vocês. A reintegração do Rames ao time do Carpini, para mim, é a seguinte leitura. Carpini, se vira. Faça esse cara jogar. Lembrando, esse cara... lembrando de outros caras que não conseguiram fazer por muito tempo o Rames jogar. Vou falar um nome só. O Ancelotti. Ele fez ele jogar no Everton por um tempo, até que ele parou de jogar. Ou o Rafa Benítez, quando chegou, perdeu espaço, não sei o que, não jogou. Ou no Bayern, que ele jogou um pouquinho e parou de jogar. Então, são técnicos graúdos que tiveram dificuldade de fazer o Rames jogar. Ou jogar com a intensidade, ou com o tempo, tarará. E agora essa bomba está na mão do Carpini, que não é exatamente um técnico de costas largas, vamos dizer. Eu acho que, por incrível que pareça, quem mais sai perdendo, entre aspas, com a volta do Rames é o Carpini. Não sei o que vocês acham. Fala aí, Arnaldo. Assim, né, Tironi, parece contraditório, claro, né? O técnico tem um ótimo jogador tecnicamente à disposição, mais ele teria vários motivos para comemorar. Agora, eu também eu estou tentando ver todos os lados da coisa. Como uma oportunidade. Se nem o Dorival conseguiu, se o Carpini conseguir encaixar o Rames, será uma baita vitória do Carpini, não será? Tipo, quebrar o tabu em Itaquera. Tipo, ganhar a Supercopa. Esse cara conseguiu viabilizar o Rames. O que nem Ancelotti e fulano conseguiram, você entendeu? Se ele encarar isso como oportunidade, e não é, acho que sacrificar todo o aspecto coletivo em função do jogador, mas conseguir aproveitá-lo bem, tirar alguma coisa dele, que o Casão falou, ele não fez nada até agora, cara. A não ser perder um pênalti contra a LDU, de irrelevante. Certo? Então, o Carpini também tem uma oportunidade. É uma carga, é um peso, é mais uma situação. Ele vai ter que lidar isso com o grupo. Provavelmente ele vai ter que, para colocar o Rames, tirar o Luciano, sendo bem prático aqui, né? Nessa circunstância toda, que é um jogador também não muito simples de lidar. Mas se ele consegue alguma coisa com o Rames, já pode ser uma vitória, inclusive pessoal dele. Então ele tem uma oportunidade aí. Né? Parece um desconforto imediato, e a enquete mostra isso, mas eu vejo com uma grande oportunidade também. Né? Tem os dois lados da moeda. Então, eu posso falar o outro lado da moeda, então? Você falou um lado da oportunidade, então eu vou falar o outro lado da moeda. Primeiro, as pessoas que votaram, eles não são treinadores, então para eles tudo legal. Pô, Rames Rames, põe o Rames. Tanto que o Carpini, que é o treinador de verdade, ficou lá em último lugar
como quem se deu bem, né? Ficou lá em último, porque é ele que vai ter que encarar o negócio. Então você vê, vamos lá. Ele foi campeão da Supercopa, o Carpini, quebrou o tabu, fez uma grande partida contra o Água Santa, que eu comentei esse jogo, fez mesmo no Morumbi, com um time misto. Foi a última grande partida do São Paulo, depois começou a perder. Então, ele tá lá, ele tem que montar um time. O Rames vai voltar. Aí ele coloca o Rames. Tira alguém, por exemplo, você fala o Luciano. O Luciano não vai gostar, que é ídolo da torcida, vai ficar no banco. O Rames começa a jogar mal, errar passe, a torcida começa a vaiar e pedir Luciano. Né? E ele vai insistir com o Rames, porque ele quer arrumar um lugar para o Rames, porque der o Rames na mão dele, ele vai ter que fazer alguma coisa. E o time começa a ficar vulnerável, começa a ter dificuldade de vencer. O Rames é um jogador que pode dar pode ser esse lado da moeda que você falou, do Carpini virar realmente o cara que fez o Rames, que encaixou o Rames dentro do time de São Paulo, como pode ser o Rames o cara que vai derrubar o Carpini. Não de propósito, em cima de rendimento. Não o Rames fazer um complô, porque eu não vejo isso no Rames. Entendi. Uhum. Eu vejo no Rames um certo egoísmo que ele quer sempre jogar, quer ser o titular. Uhum. Ele não jogou, ele não vai. Né, que nem ele fez na BH. Mas eu não vejo um cara de trama. Eu acho que é um cara legal mesmo. Não vejo isso. Ele não tem esse histórico. Mas o rendimento dele, pelo valor que ele ganha, por ele ter pedido desculpa, por ele ter voltado ao elenco, vai ter uma certa obrigação e uma pressão em cima do Carpini de encaixar o cara. Certo. O Carpini vai ter que encaixar o cara. Não sei se vai ser titular ou não, mas vai ter que jogar mais vezes. Entrar mais vezes em jogos importantes. Porque o Dorival, na final da Supercopa, não colocou o Rames. O Rames ficou no banco, não entrou um minutinho. Por quê? Porque o Dorival ficou com medo de colocar o Rames e o time do Flamengo começar a passar por cima, porque ele não marca, porque ele não tem intensidade por causa disso, por causa daquilo. Então o Dorival teve peito de, numa final, não colocar o Rames. E o Carpini vai ter esse peito? Esse é o outro lado. Essa é a questão. Qual